Fala galera, tudo bem com vocês? Então vamos à nossa resolução do desafio proposto no Instagram. Duas maneiras para você, uma por PA e uma por conceitos lá do ensino fundamental. Então confere comigo essa resolução. Bora lá? Maneiras. Primeira maneira de resolver isso aí. Então vamos colocar lá. Primeira maneira. Eu vou utilizar apenas conhecimentos de ensino médio, tá ok? Com o nível superior a gente tem uma fórmula que calcula uma soma de uma sequência aí numérica de qualquer ordem. Nós conseguimos estabelecer fórmulas, montando um sisteminha e tudo mais. Então é o seguinte, aqui eu vou pensar da seguinte forma. Imagine que eu escrevesse essa soma agora dessa forma assim, ó. 1 mais 8 mais 27 mais 64 mais reticências até esse 100 elevado à terceira aqui. Ok, que eu não, 1 milhão, obviamente, né? 10 a sexta, obviamente. Só que a gente, ao olhar essa sequência aqui, a gente não consegue enxergar se isso daqui é uma PA, nem uma PG, porque a diferença aqui é 7, a diferença aqui já dá 19, a diferença aqui já dá outro número aí, já dá 37, né? Então, não é... 37 não é uma progressão aritmética, a diferença não permanece constante. Então o que você vai fazer? Mas a gente pode enxergar uma outra coisa por trás disso aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Eu vou colocar isso daqui em linha. Se eu colocasse o número 1 aqui, como se fosse na primeira linha, e o número 8 aqui, o número 27 aqui, ia perceber o seguinte aqui, ó. O 8, ele pode ser escrito da seguinte forma. 3 mais 5. O 27, ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 7 mais 9 mais 11. Faça essa soma comigo, ó. 16 mais 11, 27. Então o 64 você está me dizendo que pode ser escrito como 13 mais 15 mais 17 mais 19. Se a gente fizer essa soma, com certeza nós vamos chegar no número 64, quer ver? 13 mais 15, 28. 28 mais 17, 45. 45 mais 19, 64. Bateu. Então tá seguindo aqui, ó. Toda essa sequência, na verdade, está disfarçada a seguinte sequência. Eu vou arrumar ela e vou escrever ela assim, ó. Vamos rearranjar a nossa sequência. Nada mais é do que 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais reticências até o 100 elevado ao cubo. Ora. Então eu preciso saber quantos termos tem a nossa sequência. Agora eu transformei isso aqui numa progressão aritmética. Perceba que isso aqui ficou uma PA. Olha que maravilha. Porém, nós precisamos saber quantos termos, quem é o primeiro termo, né? Nós já temos, e o último termo aqui nós também já temos dessa sequência. Então vamos lá dar uma ajeitadinha nisso aí. Bom, se eu fosse pegar o 100 ao cubo, o número 100 ao cubo, perceba que aqui, ó, nós temos aqui, ó, um termo. Vamos colocar aqui número de termos. Na primeira linha eu tenho um termo. Aqui eu tenho duas parcelas, no caso dois termos. O número 8 virou dois termos. Aqui nós temos 3 termos. Aqui nós temos 4 parcelas. Opa, só deixa eu dar uma arrumadinha aqui. 4 parcelas e assim sucessivamente. Então quer dizer que na linha do 100 nós vamos ter 100 parcelas. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Na centésima linha nós vamos ter 100 parcelas. Então eu já posso descobrir a quantidade de termos que tem aí. Olha só, se a gente somar esse, mais esse número, mais esse número, mais esse número até o 100, nós vamos ter o número de termos dessa nossa sequência. Então, primeiramente, vamos calcular o nosso N, o número de termos, ok? Então, o nosso número de termos será dado pela soma dos N termos dessa PA aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 até mais 100. Dessa PA aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 até mais 100. Beleza? Olha só, essa soma ela é bem conhecida. Quando a gente deduz a soma da PA, a formulazinha da soma da PA, normalmente a gente usa isso daqui como exemplo. A soma daqui vai dar 5.050. Mas se a gente utilizar a formulazinha, que é A1
mais AN, aqui é a soma de PA. A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu pego aqui o primeiro termo, 1, último termo 100, que multiplica 100 divididos por 2. Podemos simplificar o 100 com o 2, vai ficar 50, 50 vezes 101. Ou seja, 101 vezes 50, como eu havia comentado, 5.050. Mas veja que isso daqui significa apenas o número de termos. Então, o nosso SN é igual ao número de termos que nós teríamos aqui na nossa sequência. Se eu quebrasse essa soma aqui, o 100 ao cubo numa soma de 100 parcelas no caso ali, certo? Ok. Veja, agora a gente vai fazer a soma total. Somar todo mundo é somar esses números aqui. Essa sequência que eu escrevi em linha nada mais é do que somar todos esses termos. Então a quantidade de termos que nós descobrimos aqui agora é 5.050. Descobrimos o número de termos. Agora veja, quem seria o último termo aqui? Se a gente quebrasse esse 100 ao cubo, o último termo que estaria aqui, ó, nessa última linha. Qual seria o último termo lá? Ora, aquele cara seria o nosso A5050. Por quê? Porque nós temos 5.050 termos nessa PA. Então eu vou descobrir quem é o A5050. Nós vamos ter a seguinte ideia. A1 mais 5.049 vezes R. Lembra da fórmula do termo geral da PA? PA é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A5050 vai ficar igual a 1. Quem é 1, Kikão? O A1 é 1. Mais 5.049 vezes a razão. E você percebe que essa sequência aqui ela vai de 2 em 2. A razão só pode ser 2. Então, o resultado do A5050 é igual a 1 mais 5.049 vezes 2, que é 10.098. Opa! 10.098. Ou seja, 10.099. Esse é o último termo que iria aparecer na última linha aqui, na linha do 100. Do 100 elevado ao cubo aqui no caso. O último termo, a última parcela. O nosso A5050, certo? Agora, você tem o último termo, tem o primeiro, tem o número de termos, basta a gente fazer o quê? Aplicar novamente na soma dos termos. Logo, a soma de todos os termos, o valor de S, você pode escrever assim. S é igual a 1. Ó, A1 na formulazinha, 1. AN, ou seja, o A5050, 10.099. Vezes o número de termos. Quem é o número de termos? 5.050. Que a gente já calculou. Esse daqui é o nosso número de termos. Beleza? Número de termos, o nosso N. Ok. E agora tudo isso divididos por 2. Maravilha? 1 mais 10.099, 10.100. Sobre 2 vezes 5.050. Resultado, eu não vou resolver isso daí, mas dá para simplificar. 10.100 sobre 2 vai dar 5.050 vezes 5.050. Mas essa é a primeira ideia. Então vamos colocar aqui no cantinho. Deixa eu puxar uma flechinha. Vai ficar 5.050 ao quadrado. Porque eu vou cortar esse com esse e vai dar 5.050. 5.050 vezes 5.050, 5.050 ao quadrado. Tudo bem? Eu resolvi esse exercício utilizando conceitos do ensino médio. Repito, no ensino superior nós podemos aplicar numa fórmula que já te dá direto esse resultado. A gente consegue deduzir uma formulazinha. Pessoal que faz Olimpíada, tem conhecimento mais aprofundado aí desse conteúdo, escolas militares e tudo mais, calcularia de uma outra forma, tá? Já teria conhecimento dessas formulazinhas aí.
Porém, utilizando recursos apenas do ensino médio, a gente consegue resolver também essa questãozinha, tudo bem? E agora eu vou mostrar para vocês uma outra visão. Eu estava conversando com um amigo meu que também é professor Daniel Pereira. Siga o canal dele, ele prepara alunos para 6º e 9º ano, na entrada de escolas militares. Poderíamos ter uma outra visão, já que no ensino fundamental não é abordado o conteúdo de progressões aritméticas, apenas sequências numéricas. O aluno poderia ter uma noção, tá, das sequências e resolver por uma outra forma, que eu também vou mostrar para vocês. A gente discutindo, chegou numa ideia legal aí, e ele me mostrou uma solução bem bacana. Vem comigo aqui então, beleza? Vamos lá, galera, então para a segunda maneira da resolução, que não vamos utilizar a progressão aritmética, literalmente, utilizando as fórmulas, bem dizer, talvez apenas a soma da PA no finalzinho, mas que lá no ensino fundamental eles ensinam a pensar sem a fórmula, tá? Que eles percebem da onde sai aquela fórmula da soma dos termos. Mas olha só, a segunda maneira consiste no seguinte, a gente tentar associar aos pares. Olha só a percepção que o cara tem que ter. 1 ao cubo é 1, ok, show. Se eu pegar os pares aqui agora, ó, 1 ao cubo mais 2 ao cubo, eu vou ter 9. 1 ao cubo mais 2 ao cubo, 9, mais 3 ao cubo, 27, 27 mais 9, 36. Opa, esses números estão começando a ficar de uma maneira assim um pouquinho mais conhecida para vocês. E se eu pegasse na sequência 1 ao cubo mais 2 ao cubo mais 3 ao cubo mais 4 ao cubo, opa, 100. 64 mais 36, que é o resultado anterior, 100. Vamos aqui tirar nossas conclusões aqui antes de tudo. Isso aqui é a mesma coisa, 1 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 6 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 10 ao quadrado. Tá, Kiko, mas o que tem a ver? Tem a ver uma coisa bem interessante aqui, ó. A gente consegue chegar no resultado de 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo. Vou colocar mais um reticências, que é o que ele está pedindo, mais 100 ao cubo, utilizando esse raciocínio. Mas quem que eu vou elevar ao quadrado ali? Quem que eu vou elevar ao quadrado? Eis a questão. Então você precisava enxergar uma outra coisinha além daqueles quadrados perfeitos. Como que eu posso escrever aqueles quadrados perfeitos de uma outra forma? Olha que rapidinho aqui que vai sair agora. Bem legal. O 3 ao quadrado, 1 ao quadrado é o 1, 1 não é nada, né? Agora, o 3 ao quadrado, nós podemos escrever assim, ó. 1 mais 2 ao quadrado. É a mesma coisa, não é? Claro que é. E se eu escrevesse assim, ó, o 6 ao quadrado, não poderia escrever aqui entre parênteses 1 mais 2 mais 3 ao quadrado? Já pegou, né? Pegou a ideia. Se eu fosse para o próximo termo ali, agora o 10 ao quadrado, mesma ideia. 1 mais 2 mais 3 mais 4, tudo isso daqui ao quadrado. Em outras palavras, o último termo, que seria relacionado a essa linha aqui, ó, que seria um número, não sei quanto seria o resultado aqui ao quadrado, mas sei que vai ser equivalente. Ó, esse número aqui ao quadrado vai ser equivalente a 1 mais 2 mais 3 mais reticências mais 100, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Entenderam a ideia do porquê dessa quebra? Então vai ser essa somatória aqui, ela elevada ao quadrado. Só que aquela somatória 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o 100, nós temos total condições de calcular. Então, essa condição aqui, ó, eu vou até mostrar como que a gente ensina os alunos lá do ensino fundamental a calcular essa somatória do 1 mais 100. Soma desses 100 termos. A gente pode escrever ela assim, ó. Vamos supor que eu não tenho recurso da formulazinha da soma da PA. Então, eu escreveria ela assim, mais 99, mais 100, e assim que a gente deduz até no ensino médio. E eu escreveria essa soma desses 100 termos na ordem contrária. 100 mais 99 mais reticências, aqui mais 2 mais 1. E se a gente somar essas duas escritas agora, nós teríamos duas somas de 100 números, de tal forma que, se a gente pegar os pares aqui, ó, 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Reticências, 101. Mais 101, e isso aqui perceba que foi escrito 100 vezes,
Então, 2 vezes a soma desses 100 números seria 100 vezes o número 101. Ou seja, eu posso simplificar esse 2 que está multiplicando com o 100, ou passar dividindo. Logo, a soma desses 100 números nada mais seria do que 50 vezes 101. Ou seja, perceba que em nenhum momento eu falei em soma de PA aqui. Estou pensando na ideia de utilizar no ensino fundamental isso. Então isso daqui vai ser 50 vezes 101, 5.050. Agora o resultado que a gente estava procurando, essa soma, 1 mais 2 mais 3 até mais 100, 5.050 ao quadrado. Chegamos no mesmo resultado que eu fiz da primeira maneira. Veja que eu tive muito mais trabalho lá na primeira maneira, porém eu pensei um pouco menos, eu te garanto que eu pensei menos para chegar naquela solução do que eu pensaria para ter essa sacada aqui. Talvez se eu tivesse inspirado no momento, sairia mais rápido. Claro que depois que você tem o conhecimento, ela sai de uma forma mais simples. Espero que você tenha gostado do desafio, compartilhe com seus amigos, siga meu amigo lá no YouTube, Professor Daniel Pereira, desafios, vídeos sobre provas militares, exames de 6º ano, 9º ano, tem muita coisa legal no canal dele, tá? Então é isso, meus amigos, compartilhe, curta, se inscreva e até a próxima. Tchau!